Este é o Devocional 30 Dias com Deus, um convite para voltar o coração à palavra e deixar Deus tratar aquilo que ninguém vê. Bom dia! Chegamos ao dia 20 do nosso devocional 30 Dias com Deus. Eu quero te parabenizar por estar aqui. Já foram 2/3 dessa caminhada e você está aqui, ó, firme e forte. Graças a Deus, eu celebro o nome de Jesus pela vitória que você está tendo em todos os dias, sentar aqui na frente do seu computador ou do seu telefone, pegar sua Bíblia e participar aqui desse momento onde a gente devociona a Deus o nosso primeiro momento do dia. A partir de hoje até o dia 30, nós vamos falar sobre vida prática e serviço. São 10 dias para nós nos deleitarmos em vários pontos da área da nossa vida, que é a vida prática e o serviço. Ontem você me viu no verão e hoje você me vê no inverno. É difícil não comentar sobre isso, né? Foi uma mudança abrupta. Parece que a gente saiu de pleno mês de janeiro para mês de julho e eu tô aqui com o tempo nublado, chuvinha, as galinhas se recolheram porque não querem ficar molhando a cabeça e a janela tá aberta porque eu quero aproveitar a luz natural do dia, mas não sei se eu aguento ficar com esse frio até o fim do nosso devocional. Se eu der uma pausa e ficar mais escuro, eu ligar a luz artificial, é porque o frio bateu com força. Vamos falar agora do nosso devocional? Que tema agradável que nós temos hoje e confrontador. Você já ouviu falar do protocolo de Manchester? Sabe quando você vai no hospital, vai para emergência, e eles colocam uma pulseirinha no seu braço com uma cor específica? Essa cor narra a sua prioridade na fila. Se você estiver com a pulseirinha vermelha, o Senhor te guarde, porque é risco de morte, emergência, atendimento prioritário, vai ali direto para o médico. Agora, se a sua pulseirinha for a verde, lamento informar, seu caso não tem nenhuma urgência, senta e espera, meu amigo, minha amiga, porque você vai ficar um bom tempo esperando. Então, no hospital, nós temos prioridade de atendimento. Muitas vezes tem a questão da lei brasileira, onde entra o idoso, entra a gestante, entra aquele que é portador de deficiência, eles também têm prioridade. Agora, na nossa vida, qual tem sido a nossa prioridade? O que tem tomado o nosso tempo, talvez até a nossa ansiedade? O que tem sido a primeira coisa, aquilo que ocupa o primeiro lugar nos nossos pensamentos? Jesus sobe ao monte e começa a discursar. E a gente vai para Mateus 6, onde Jesus começa falando sobre como dar esmolas, como orar, como jejuar. E aí ele entra no seguinte tema: as solicitudes da vida, as ansiedades da vida. E ele começa ali o nosso texto, Mateus capítulo 6, versículo 19. Antes da gente chegar exatamente no ponto que eu quero chegar, nós vamos discorrer sobre o que ele inicia como uma introdução para abordar o assunto. A partir do versículo 19, ele diz assim, eu estou lendo hoje na Bíblia, a mensagem. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é de lá que acabarão indo parar. Então ele começa chamando a nossa atenção para a seguinte reflexão. Você está pensando em coisas terrenas? Você está se matando de trabalhar para ter a maior casa, para ter o melhor carro, para vestir roupas de grife? Você está deixando de dar seu tempo para Deus e para a sua família, porque você está querendo essas coisas aqui do mundo, essas coisas aqui desta terra? Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve buscar um conforto maior para sua família. Eu estou falando que não me admira que uma pessoa que não tenha um encontro com Cristo viva desse jeito, dessa forma frenética de buscar as coisas deste mundo. O que me admira é quem já teve um encontro com Cristo e esquece que nós somos peregrinos aqui, que o nosso maior tesouro está no céu, que
os nossos olhos devem estar na eternidade, onde está o reino de Deus, onde está Cristo, onde está a sua glória, onde é o nosso futuro, onde não haverá morte, nem choro, nem dor, para se concentrar nessas coisas daqui. Doando todo o seu tempo, toda a sua energia, sem tempo para mais nada, porque precisa de coisas que o dinheiro pode comprar. Jesus continua seu discurso, a partir do versículo 25, nós vamos ler que: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego, não são CLT, e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para ele muito mais que os passarinhos. Já falamos aqui sobre o ato de passarinhar, o ato de simplesmente não se preocupar com o que vai comer, ou com o que vai beber, ou onde vai dormir, ou o que vai vestir. Porque os pássaros são cuidados por Deus. E o versículo afirma: quanto mais você. Você acha que Deus não vai cuidar de você com muito mais empenho do que cuida dos pássaros? Você, criatura, imagem e semelhança dele? Continuando o texto, ele vai para o versículo 31. Nós vamos ler o versículo 31 até o 33, que diz assim: quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim aos cuidados de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como ele trabalha é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Quais são as suas necessidades? Jesus não está dizendo que as suas necessidades são bobagens. Olha essa frase. O problema não é ter necessidades. O problema é viver como se Deus não governasse essas necessidades. Você acha que Deus não sabe que você tem boletos para vencer? Você acha que Deus não sabe que só tem ovos na sua geladeira? Você acha que Deus não sabe que o inverno está chegando e sua jaqueta rasgou no último inverno? Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que é que nós precisamos. Nesta versão, a gente leu assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Na versão mais tradicional, nós encontraremos: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, referindo-se a comida, bebida, roupas, vos serão acrescentadas. Ouve agora isso aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça não é desprezar o resto. Não significa abandonar o trabalho, a casa, a família. Significa colocar cada coisa em seu lugar. Significa colocar tudo no lugar certo. Nós vamos ler um segundo texto no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 1 diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Quero que vocês façam o seguinte, mas façam isso com a ajuda de Deus. Entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem esta vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Continua. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Viram que preciosidade? Que conselho que o apóstolo está nos dando. Pega tudo que diz respeito a você e faça com que o seu comer, o seu beber, o seu vestir, o seu andar, o seu trabalhar, o seu sentar, que isso tudo seja o seu culto a Deus. A palavra diz que sobre tudo que nós devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mas a gente vai um pouquinho mais além.
Nós vamos não apenas fazer como para o Senhor, mas nós vamos fazer para a glória do Senhor. Significa que tudo que você puser a mão, hoje, onde você está aí no seu trabalho, ou onde você está aí na sua casa, ou onde você está aí se você está de férias passeando, que tudo que você fizer, tudo que te vier a mãos, faça para que o nome dele seja glorificado. E ele está nos convidando aqui em Romanos 12, que essa sua maneira de viver seja o culto que você oferece a ele. Não aquele culto tão somente de domingo, quando você vai à igreja e você canta louvores a Deus. Não somente o culto que você dá a Deus quando você vai ao seu grupo pequeno ou à sua célula e lá você ouve a palavra, lá você ora junto com seus irmãos. Não somente isso, mas que no seu dia a dia, do seu levantar ao seu dormir, o seu dia seja um culto a Deus. A prioridade não é só oferecer um momento do dia, só esses 10, 15 minutos a Deus, mas a sua prioridade é entregar a sua vida inteira como um culto a Ele. Eu poderia dizer que você que está comigo aqui há 20 dias e que já tem inclusive o hábito de fazer o seu devocional em casa, sozinha com Deus, você já tem Deus como sua prioridade. O que agora nós vamos enfatizar é sempre, sempre, sempre mantê-lo como prioridade em nossa vida. Não somente neste tempo, mas todos os dias até que ele venha. Ouve essa frase: a vida cristã não é um pedaço do dia para Deus, é a vida inteira diante de Deus. A aplicação prática para o nosso dia de hoje. 1. Faça o teste honesto das prioridades. Olha isso, olha essa pergunta que eu vou te fazer. Se alguém olhar para a sua semana, o que essa pessoa diria que é a sua prioridade? Entrega aí o seu Google Agenda, ou sua agenda de papel nas mãos de uma pessoa e pergunte para ela: o que você acha que é a minha prioridade baseado no que eu estou fazendo desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo? Qual é a minha prioridade? Perguntas que você pode me responder agora, que podem te nortear para ver se esse teste aqui honestamente diz qual é a sua prioridade. Aonde vai o seu tempo? Aonde vai o seu dinheiro? O que é que está dominando a sua mente? O que é que você mais tem medo de perder? O que é que você mais protege? Aplicação número 2. Identifique suas falsas prioridades disfarçadas de responsabilidade. Porque às vezes a gente pega umas coisas e diz: não, eu preciso ser muito responsável com isso. Eu preciso cuidar disso com muita responsabilidade. Cuidado para não estar chamando de responsabilidade aquilo que na verdade é a sua prioridade e não é Deus. Por exemplo, os afazeres domésticos. É claro que você quer morar numa casa limpa. É claro que você quer morar numa casa organizada. É claro que você quer ter o melhor ambiente familiar. Mas isso não pode ser sua prioridade ao ponto de que o seu dia, da hora que você acorda, a hora que você dorme, você está lustrando prata, tirando pó de lustre e fazendo tudo e exclusivamente e unicamente isso. Como assim, preciso ser responsável pela minha casa. De fato, precisa. Mas isso não pode roubar o seu tempo ao ponto de que Deus não tem tempo na sua agenda porque você está ocupada com as coisas da casa. Isso é perfeccionismo, perfeccionismo doméstico. Outra prioridade que você pode estar disfarçando como responsabilidade: controle emocional sobre seus filhos, trabalho como sendo sua identidade. Eu falei isso lá no dia 1, que muitas vezes quando a gente se apresenta, a gente estende a mão e diz: olá, meu nome é fulana, eu sou... Você é o quê? Você é o quê? Você é médica? Você é dentista? Você é assistente administrativo? Você é... O que você é? Você não é a sua profissão. Isso é o que você faz. Isso é sua atividade profissional. Você é filha de Deus. Então, cuidado para que você não deixe que a sua profissão, o seu trabalho, seja a sua prioridade e marque a sua identidade. Redes sociais como uma fuga. Sabe, ficar passando ali o dedo no feed e só vivendo rodeada daquelas informações. Agradar todo mundo. Você não tem obrigação de agradar todo mundo. Esquece isso, não priorize isso. E a imagem de mulher forte, mulher imbatível, supergirl. Não, esquece isso.
Às vezes, a gente chama de responsabilidade aquilo que na verdade é idolatria. Aplicação número 3. Comece com uma prioridade prática. 15 minutos de palavra antes do mundo. Ouve essa frase. Se você quer colocar Deus em primeiro lugar, comece colocando Deus antes do barulho. Eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer, onde ela fala que a primeira coisa que ela faz antes de levantar da cama e colocar os pés no chão, ela faz uma oração. E ela conta em uma das mensagens dela que tinha uma irmã na igreja que era uma irmã de intercessão, de devocional, de vida com Deus. Aquilo fazia parte da rotina dela. Até que um dia ela saiu de férias. E nas férias, se não me engano, era camping, e ela estava ali acampando com a família. Ela deslocou o devocional dela para um tempo. Vou dar um tempinho aqui no que eu faço todo dia em casa para que eu curta, né, o momento com a minha família. Agora a gente vai pescar, a gente vai fazer trilha, a gente vai passear. E sabe o que aconteceu? A Joyce diz que essa irmã nunca mais voltou para o devocional, porque ela esqueceu de uma coisa. A gente pode até tirar férias, passear com a família, viajar, é uma delícia, mas nós não podemos tirar férias de Deus. Deus não tira férias. Deus me livre que Deus tirasse férias ou cochilasse, ou sequer fechasse os olhos. Nós não podemos tirar férias de Deus. Eu fiz uma experiência assim, já faz um tempo. Eu me comprometi que durante 30 dias, parece os nossos 30 dias com Deus, que durante 30 dias, logo que eu levantasse da cama, eu colocaria as pernas para fora e já me ajoelharia. E começaria o dia ali fazendo uma oração de joelhos. Podia ser a oração mais curta, mas seria uma oração de joelhos para começar o meu dia. Sabe que no primeiro dia é diferente. No segundo dia, opa, você já lembra. E depois, ó, vira rotina, vira um hábito. E foi um hábito que eu perdi, o que é uma grande pena. Mas voltar a ter um hábito, o hábito de colocar logo Deus no primeiro início da manhã. Quando você chegou aqui, às 7 horas da manhã, se você chegou às 7 horas da manhã, que é a hora que o devocional é postado, se você começou às 7, pode ser que já me falaram que faz na cama, já me falaram assim, olha, eu faço na cama, pego o telefone e já faço na cama. Mas para quem não faz na cama, pensa bem, pode ser que o seu telefone tenha tocado porque o alarme despertou. Então, ao pegar o telefone, você desliga o alarme, mas corre a grande tentação de ver na tela notificações de e-mail, notificações de WhatsApp ou de rede social, e a curiosidade te impulsionar a clicar ali e já querer saber o que está acontecendo, e isso vai já começar a deixar seus pensamentos cheios de informação. Algumas podem até deixar ele mais turbulentos, dependendo da notícia que você receber. E isso já te desconcentra, porque aí depois você vai escovar os dentes, vai levantar, preparar um cafezinho, e quando você sentar com a sua Bíblia, aquele já não é mais o seu primeiro momento do dia. Você já fez outras coisas, já ocupou sua mente com as outras coisas. Então, o nosso convite aqui, nessa aplicação número 3, é começar 15 minutos de palavra antes de começar com o barulho do mundo. Ou seja, Bíblia antes do celular, oração curta antes de abrir mensagens, um salmo por dia e um caderno devocional. O caderno devocional, ele é uma bênção. Para você colocar lá em cima, dia 20 de maio, o dia em que eu li Romanos 12:1, o dia em que eu li Mateus capítulo 6, versículo 33. O que foi que Deus falou comigo nesse dia? O que foi que eu li através da palavra do Senhor e que moveu meu coração? O que é que eu vou falar para Deus a partir destes textos que eu estou lendo e ouvindo? Aplicação 4. Substitua urgência por fidelidade. A vida vai sempre gritar que tudo é urgente, mas nós sabemos que nem tudo é importante. Hoje, escolha uma coisa que você vai cortar e que você vai pegar esse tempo que você gastaria com essa coisa e dar para Deus. Aplicação número 5. Reordene suas prioridades com uma frase diária. Essa frase vai ser: Senhor, reina sobre mim. Isso é simples e é poderoso. E a pergunta para nossa reflexão de hoje é: qual coisa tem roubado o lugar de Deus na sua vida? É ansiedade? Trabalho? Relacionamentos? Controle? Distração? O que é? Vamos orar. Meu Pai, nós confessamos que muitas vezes nós
Vivemos correndo, nós vivemos preocupadas e distraídas e colocamos coisas secundárias no lugar daquilo que é eterno. Perdoa-nos por tentar organizar a vida sem colocar o teu reino no centro. Ensina-nos a buscar primeiro a tua vontade, a tua justiça e a tua presença. Que o Senhor reine sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho e sobre as nossas decisões. Reordena o nosso coração e nos dá uma vida simples, firme e obediente diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Começamos bem, começamos com prioridade do dia. Estar aqui na presença do Senhor, dedicando o nosso tempo à palavra, à oração. E agora você vai passar aí todo o resto do seu dia refletindo sobre esse assunto. Não é ainda tarde para você chamar uma amiga e abençoar. Eu tenho muitos testemunhos que eu ouço durante a semana de, olha, mandei para todas as minhas amigas, mandei para minha amiga lá do norte, para minha amiga do nordeste, olha, eu estou distribuindo em toda a minha família esse devocional e eu fico tão feliz. Comenta aí, responde nos comentários. Deus já está sendo prioridade na sua vida? Não se esquece de dar um joinha nesse vídeo. Eu te espero amanhã, dia 21 do nosso devocional. Deus abençoe.